Por que tanto diagnóstico? Essa é a pergunta que eu ouço quase todo dia, tá? As pessoas sempre questionam. Quando eu atendo o paciente, eu procuro deixar bem claro: olha, eu não sou caça-diagnóstico. Eu quero ouvir o paciente, eu quero ouvir membros da família do paciente, quem meu paciente sabe. Eu sempre sugiro uma sessão, no mínimo uma sessão inicialmente, com um membro da família, com alguém que essa pessoa que conhece muito bem o paciente, que seja uma pessoa confiável, que fale a verdade, etc. Quem meu paciente sabe disso. Porque é muito importante conhecer o paciente. É muito importante conhecer a história de vida do paciente, o ambiente que ele vive, que ele trabalha, a família, a criação, a educação, a religião, tudo, formação. Tudo que for possível conhecer do paciente é relevante. A gente tem que conhecer. Tá? Psicólogo deve ser criterioso, deve fazer essa busca. Lógico que nem sempre é possível alcançar, ter todo esse conhecimento, né? Ter acesso a tudo isso. Mas à medida que a psicoterapia vai evoluindo, a gente vai conhecendo melhor o paciente. Isso é muito importante, a gente ter esse conhecimento, para que não haja um diagnóstico mal dado, um diagnóstico precipitado, errado. Porque, pessoal, um diagnóstico na área da saúde mental é muito diferente de um diagnóstico, por exemplo, olha, você tem uma gastrite, você tem um problema, gordura no fígado, etc. Não rotula uma pessoa tanto quanto é um rótulo, entre aspas, obviamente, de um diagnóstico da saúde mental. Vocês querem um exemplo? Dificilmente alguém posta uma foto dizendo: hoje eu fui à terapia, ou posta uma foto com um psicólogo, uma psicóloga, dizendo: olha, eu estou aqui com o meu psicólogo, com a minha psicóloga, olha, a sessão hoje foi boa, etc. Ninguém tem a obrigação de postar nada, né? Mas por que isso é muito difícil de acontecer? Porque ainda há muito estigma, muito preconceito, existem muitas desinformações a respeito da terapia, do tratamento da saúde mental. Então por aí você já tira, né? O quanto é ruim, ainda é mal visto o tratamento da saúde mental, tá? Então, por esses e outros motivos, é muito importante o psicólogo ter cuidado em relação aos diagnósticos. Isso é muito importante. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de destacar. Um outro ponto que eu vejo como negativo, no que diz respeito a excessos de diagnóstico. O lado negativo é porque, lamentavelmente, as pessoas elas dão diagnóstico sem critério. Não estudam, não procuram ouvir o paciente devidamente, não para aquela escuta atenta, acolhedora, técnica e científica, e querem logo diagnosticar. Isso tem um lado negativo. Outra questão também que a gente precisa tomar cuidado é o mercado. Pessoal, reflitam comigo aqui. Há 10 anos, vamos pensar há 10 anos, a gente está em 2025, né? 2015. Quantas clínicas na área da saúde mental você conhecia em 2015? Talvez você conhecia uma, duas, talvez três, mas hoje você pode ir nas redes sociais, você vai encontrar muitas e muitas clínicas. Não estou dizendo que isso é ruim, obviamente, mas isso chama atenção, que tem um lado do mercado. Então, se um profissional ele não estiver interessado no bem-estar do paciente, e ele estiver focando somente no mercado, no lucro, ele vai dar um diagnóstico. Pode até estar certo, mas ele não vai ter aquela escuta atenta, acolhedora, humanizada, tá? Esse é um outro ponto. E agora quero provocar a reflexão de vocês. Vamos usar o exemplo de há 10 anos, 2015. Em 2015 não tinha tantos estudos na área da saúde mental como nós temos hoje, em 2025. Então, por esse lado é positivo, pessoal. Porque está tendo tanto diagnóstico. Considerando tudo que eu falei, eu quero pontuar aqui. Hoje, antes não tinha tanto diagnóstico também, não somente, mas também porque não tinha tantos estudos. Hoje tem mais estudos,
mais pesquisas, mais dados comprovados cientificamente. E hoje tem mais informações. Então, existe a possibilidade de dar um diagnóstico verdadeiro, um diagnóstico baseado em ciência e técnica. Isso é bom. Pessoal, quantas pessoas estão sendo diagnosticadas na fase adulta com algum tipo de transtorno, com algum tipo de doença mental? E para essas pessoas tem sido libertador esse tipo de diagnóstico, porque ela passa a se conhecer, passa a entender por que reagia de uma forma, por que falava de outra forma, por que se comportava assim, por que não se comportava da forma que algumas pessoas gostariam ou que ela mesma gostaria. Ela passa a se entender e ela como se estivesse se encontrando ou se encontrado. E a partir do diagnóstico ela vai trabalhar naquelas possíveis deficiências, naquelas possíveis fragilidades. E seguindo o tratamento técnico, científico, essa pessoa vai desenvolver, gente. Ela vai desenvolver em todas as áreas da vida. Então é importante a gente refletir sobre isso. Tá? A gente não pode demonizar o diagnóstico na área da saúde mental. Também a gente não pode pensar que tudo é diagnóstico, tá? E a gente tem que ser criterioso. Tá? Nós precisamos agir com critério, com cuidado e pensar que um bom diagnóstico, um diagnóstico técnico científico é muito importante e pode representar uma nova fase, uma boa e nova fase na vida de muita gente. Tá, pessoal? Um abraço. Vamos refletir um pouquinho sobre isso.